Gente, para encerrar a nossa quarta-feira, nós temos agora a nossa aula de história, tá? Então, vocês anotem para mim no caderno o cabeçalho de hoje, com o dia, a data direitinho, como a gente já fez nas duas aulas anteriores e como nós já fazemos toda semana, todo dia. Hoje, em História, nós vamos fazer a correção das atividades das páginas 44, 45 e 47, que foi conteúdo da última aula. E eu vou explicar para vocês, nós vamos fazer as páginas 48 até a página 51, tá bom? Então anotem aí, depois eu vou mandar a foto do cabeçalho para vocês anotarem, conferirem. Vamos fazer a correção dessas atividades. Aí logo em seguida eu mando a foto também das páginas aí com a resposta para que vocês façam a correção. E vamos fazer os conteúdos, tá? Peguem o livro então lá, página 44. Bem, na página 44, nós estudamos um pouquinho das vilas, né, dos colonizadores, dos indígenas, expliquei para vocês um pouquinho do conteúdo. E aí ficou uma atividade para vocês fazerem. De que materiais era feita a maioria das casas de colonos? Então a resposta é: a maioria das casas era feita de madeira ou de taipa de pilão. Certo, turminha? Então a maioria das casas era feita de madeira ou de taipa de pilão, tá bom? Página 45 agora. Na página 45 estava falando dos costumes. Nós vimos até aqui, fizemos uma comparação, né, de uma estrutura, aliás, de uma rua aqui com do Rio de Janeiro e de Portugal, né? Comparando o modo da construção, comparando essa, essa visão, né? Assim como a gente vê no Rio de Janeiro, a gente também vê em Portugal, né? Esse casario típico de Portugal. Então, assim, é uma cultura, o costume dessa cultura que vai sendo preservado e levado adiante. E aí tinha duas perguntinhas aqui para respondermos, que é a 2 e a 3. Por que os portugueses aprenderam vários costumes indígenas? Então, lá no texto falou, eu expliquei, comentei com vocês, né? Então, os portugueses aprenderam muitos costumes indígenas para se adaptar ao clima e aproveitar os recursos naturais. Então, eles chegaram aqui no Brasil, encontraram com os índios, conviveram com os índios e, claro, sem sombra de dúvidas, eles acostumaram, né? Então, eles pegaram, aprenderam esse costume, tá? 3. Cite dois costumes que os portugueses aprenderam após o contato com os indígenas. Então, eles começaram a cultivar e a consumir alimentos da culinária indígena e passaram a utilizar a rede para dormir. Então, são dois exemplos, certo? Então, fizemos aí a correção da 44, 45. Depois, na página 46, estava mostrando e está mostrando para nós, né? Um texto que da origem das palavras utilizadas na língua portuguesa. Então, aqui a gente viu um tronco linguístico, eu expliquei, né? Passamos nesse conteúdo na aula passada, comentamos até das cidades que receberam o nome de origem indígena, inclusive uma cidade perto aqui de nós, que é Itajubá, né? E além de Itajubá, Piracicaba e Jacuí, que são nomes de cidades de origem indígena. E aí, a gente, na página 47, temos aqui algumas atividades. Questão 1. Observe novamente o organograma da página 46 e responda em seu caderno. Quais são os dois troncos linguísticos indígenas representados no cronograma? Então, é o tupi e o macro-G, que é o que fala aqui, tá? Essas respostas, turminha, vocês teriam que ter anotado. Se não anotaram, devem anotar no caderno. Então coloca lá, teria que ter colocado na semana passada, número 1, letra A e respondido, letra B respondido, né?
Letra B. Quantas famílias linguísticas e quantas línguas indígenas estão representadas no organograma? Então, olha aqui, ó. Quantas famílias? As famílias é tudo que está de verdinho. Então, tem 3 e mais 3. Então, são 6 famílias. E quantas línguas? As línguas é o que está de roxo. Então, nós temos 6 do lado de cá e temos 3, 4, 5, 6, 7 do lado de cá. 13 é o total, né? Então, nós temos quantas famílias linguísticas? 6. E quantas línguas indígenas? 13, tá bom? Agora aqui, a questão número 2. Utilize o glossário a seguir para escrever o significado do nome de algumas cidades. Então, olha, Ita significa pedra, Una, preta, Tuba, muita, Indaia, palmeira e Uba, fruta. Então, olha, Ubatuba. Então, nós vamos pegar Uba, que significa fruta, e Tuba, muita. Então, qual que é o significado de Ubatuba? Muita fruta, certo? Itaúna. Ita é pedra e Una é preta. Então, Itaúna significa pedra preta. Indaiatuba. Indaia é palmeira e tuba é muita. Então, significa muita palmeira, certo? Corrigimos aí até aqui. Agora, questão 3. Pesquise a origem do nome da cidade em que você vive e anote no caderno o que descobriu. O que eu comentei com vocês? Turvolândia é uma cidade pequena, bem tradicional. Os pais de vocês, os avós, a família, né? Enfim, a família aí sabe qual que é a origem do nome da cidade de Turvolândia. Turvolândia tem esse nome por conta do rio que corta aqui a nossa cidade, que é o Rio Turvo, né? Então não tem assim origem a nenhum, pelo menos até onde se sabe, né? A nenhum nome indígena, tá? Então, muitos mandaram foto dessa pesquisa, fizeram aí um textinho bonitinho, tudo certinho na semana passada. Quem não me mandou, eu quero ver. Então, essa atividade de número 1, que tem a letra A e a letra B. E a atividade de número 3 tem que estar no caderno, tá bom, pessoal? Tem que estar. Caprichem nas atividades, como eu já falei. Eu quero, quando a gente voltar, ver os cadernos e os livros todos em dia e com capricho. Então, terminamos a correção até a página 47, conforme o previsto. Agora nós vamos dar continuidade ao nosso conteúdo da página 48 até a 51. Então vamos lá. Página 48. Das vilas às cidades. Muitos portugueses que vieram ao Brasil tinham o objetivo de ocupar a terra e enriquecer. Eram os colonos. Isso aqui nós já vimos na aula passada, né? O que era a função da colônia, né? No caso. A maior parte do trabalho pesado, porém, não era realizado por eles. Os colonos escravizavam indígenas e africanos que trabalhavam na produção de açúcar, na roça, em serviços domésticos, no cuidado com o gado, entre outras atividades. As vilas foram surgindo onde havia atividade econômica. A Vila de São Vicente, fundada por Martim Afonso de Souza e primeiro núcleo de portugueses no Brasil, abrigava um engenho de cana-de-açúcar. Em 1549, chegaram ao Brasil os membros de uma ordem religiosa chamada Companhia de Jesus, os jesuítas, que vieram para divulgar o catolicismo e fundar escolas. Em 1554, eles fundaram um colégio que deu origem à vila de São Paulo de Piratininga, onde atualmente está a cidade de São Paulo. Então, turminha, o que está falando aqui? Assim que os portugueses vieram para o Brasil, para quê? Por que eles vieram? Eles vieram para ocupar a nossa terra. Eles queriam aproveitar, explorar, usar as riquezas que existiam aqui, né, no nosso querido Brasil. E foi o que eles fizeram. Mas, para que eles conseguissem explorar, para que eles conseguissem retirar daqui toda essa riqueza, eles precisavam de uma mão de obra muito, 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 muito grande. E aí, o que eles fizeram? Eles escravizaram, primeiramente, os índios, que foram os povos que assim que eles já chegaram, eles encontraram.
E depois eles escravizaram também os africanos, né? Os escravos, que a gente vai, né, que vocês vão estudar muito ainda na trajetória de vocês, como que foi a escravidão, quando que começou, quando que terminou, como que foi esse processo, como que foi essa trajetória, enfim, né? Mas aqui a gente está vendo de uma forma bem assim, superficial para vocês começarem a entender um pouquinho dessa história tão rica em detalhes, tão bonita, que é a história do nosso querido Brasil e principalmente dos povos, né? Dessa nação que nós temos chamado Brasil. Então, pessoal, o que mais que citou aqui nesse texto que nós lemos, nesse pequeno trecho? Fala então que as vilas, né, foram surgindo onde havia atividade econômica, né? Citou aqui a Vila de São Vicente, que foi fundada por Martim Afonso. Foi o primeiro núcleo de portugueses no Brasil. O que é o núcleo? É aquela reunião de pessoas, né? E ali eles abrigavam o engenho de cana-de-açúcar, né? Então, assim, era a forma deles de produzir, de lucrar, né? E tudo mais. E mais uma coisinha que cita aqui, que eu até comentei com vocês na aula de ensino religioso, eu acho que na penúltima aula, ou algumas duas aulas, né? Sobre os jesuítas, que fala aqui que em 1549, esses membros dessa ordem religiosa que chegaram ao Brasil, né, chamados jesuítas, que vieram divulgar o catolicismo, né? Então lembra que nós estudamos lá o cristianismo, e dentro do cristianismo automaticamente a gente fala do catolicismo. Então, quando que começou e como que começou aqui no Brasil? Foi quando os jesuítas chegaram aqui. Então, eles vieram catequizar aquilo que hoje a Igreja Católica chama de catequese, né? Que a criança vai lá, estuda um pouquinho sobre os dogmas da igreja, sobre o que prega o evangelho, etc, etc. Isso começou há muitos anos atrás, né? Há muito tempo, desde que o Brasil foi encontrado aqui pelos portugueses, logo já chegou essa companhia aqui denominada de jesuítas, tá? E aí, em 1554, eles fundaram um colégio, né? Porque eles vieram para catequizar e fundaram escolas. Então, eram escolas católicas, né? Muitas que até hoje seguem ainda essa tradição, né? Nós temos muitos exemplos assim por aí. E fundaram, então, deu origem a essa vila de São Paulo de Piratininga, que onde hoje está localizada a cidade de São Paulo. Aqui nós temos uma ilustração atual representando o assentamento de jesuítas há mais de 400 anos antes de construir o colégio que deu origem à Vila de São Paulo. Os jesuítas moravam em casas de madeira construídas pelos indígenas. Então aqui tem um exemplo, ó, né, de um jesuíta aqui tentando ali conversar, catequizar, explicar. Aqui tem outro aqui debaixo da árvore com duas crianças, né, falando também. Página 49. Na página 49 nós temos aqui uma imagem do pátio do Colégio Município de São Paulo, Estado de São Paulo, uma foto de 2013. O colégio que deu origem à Vila de São Paulo sofreu várias modificações ao longo do tempo. Atualmente abriga uma igreja, um museu e uma biblioteca. Então essa imagem aqui é o local onde foi fundado o colégio que a gente viu lá na página anterior. Depois aqui, nessa última imagem, nós temos o pátio do Colégio de Benedito Calixto. Uma pintura, né, sobre tela, que está mostrando aí o pátio do colégio. Então, vejam aí como que é. Bom, turminha, agora nós vamos aqui para... Tem 3 atividadezinhas nessa página, tá? Então, a primeira atividadezinha aqui, ó. 1. Quem eram os colonos e quais eram os seus objetivos? Então tá lá no textinho que a gente leu, certo? Só vocês, se tiver dúvida, é só voltar lá para vocês conseguirem fazer, tá? 2. Por que os jesuítas vieram para o Brasil? Olha, bem fácil, hein? Expliquei direitinho isso aí para vocês e tá no texto também. 3. Observe as imagens desta página. Por que é importante para a história da cidade de São Paulo a
preservação de parte do pátio do colégio. Olha que pergunta mais fácil de ser respondida. Desde que nós estudamos no livro sobre a preservação do patrimônio, a importância da tradição, da cultura e da preservação da mesma, né? E das mesmas, na verdade, a gente vem falando por que preservar, por que manter, por que cuidar, tá? Então tá bem fácil de responder essa questão aí, pessoal. Aí assim a gente encerra a página 49. Agora nós vamos lá para a página 50. Na página 50 está continuando aí esse assunto, né, o texto. Então vamos lá. Em 1549, o governo português enviou uma expedição para o Brasil comandada por Tomé de Souza para fundar a cidade de Salvador, no estado da Bahia. No lugar escolhido havia engenhos de açúcar nas proximidades e o solo era fértil para a sobrevivência dos colonos. A cidade seria a sede do governo português no Brasil, ou seja, o local onde se estabeleceria um governador, Tomé de Souza, e outros funcionários enviados pelo rei de Portugal. Salvador foi construída no alto de um morro para dificultar os ataques indígenas e de povos estrangeiros. Na parte mais alta seriam construídas as principais casas e os prédios ligados ao governo, como a Câmara Municipal e o Palácio do Governador. Na parte baixa, próxima ao mar, ficariam o restante das casas e os armazéns. As construções eram muito simples, todas feitas de barro amassado. Para reforçar a segurança, ao redor da cidade foram construídos muros. Observe o desenho a seguir. Então aqui, gente, nessa imagem aqui tem uma planta de Salvador há 470 anos. Então onde está a cidade alta, a cidade baixa, os muros, né? Tem da letra A até a letra H falando, né? O Palácio do Governador, onde que ficava. Então presta atenção para vocês verem. Olha, aqui onde está o Palácio do Governador. Eu já ensinei vocês em geografia a ler as legendas, né, turminha? Então não vou ler tudo aqui não, vou deixar para vocês interpretarem aí. Representação ilustrada de planta da cidade de Salvador em 1549, tá? Então, analisem aí onde que ficava o governador, tá? Então, lá em 1549, o que aconteceu? O governo de Portugal, né, o governo português enviou mais uma expedição para o Brasil. Essa expedição foi comandada por esse senhor aqui, ó, chamado Tomé de Souza, né? E foi ele quem fundou a cidade de Salvador, lá na Bahia, tá? E aqui tá mostrando, gente, uma estátua de Tomé de Souza em frente à Câmara Municipal de Salvador, no estado da Bahia. Essa é uma imagem de 2016. Essa estátua está lá até hoje, certo? Por que essa estátua tá lá? Representa aí o marco da história, né? Foi quando quem construiu essa capital, né? Quem construiu, quando construiu, onde construiu, como construiu, tá? Então existe até hoje essa estátua, tá? Aí vocês analisem uma situação aqui na história, né? Fala que foi construído no alto morro para dificultar os ataques indígenas e povos estrangeiros. Porque assim que o Brasil foi descoberto, foi encontrado aqui, né? Foi assim teve muitos ataques, teve muita gente. Os índios lutavam com as armas que eles tinham para defender a sua terra, para defender o seu povo, para nos defender de certa forma. Claro que de lá para cá muita coisa aconteceu, muitos anos se passaram, né? Mas eles defendiam o que eles acreditavam, a cultura deles, né? E o que o governo, né, no caso, o que o governo queria? Se livrar dos ataques. Mas vocês podem ver que na parte baixa, ou seja, as que são mais, no local mais suscetível aos ataques, né? Tava ali mais próximo, onde que se tivesse uma guerra, se tivesse um ataque, se tivesse um conflito, seriam os primeiros a serem atacados. Estava o restante das casas e os armazéns, quer dizer, o resto das pessoas, né? Mas o governo estava bem protegido, bem protegido. Turminha, continuando aqui agora na última página que nós vamos fazer para a nossa aula de hoje. 4. Leia o texto, observe as imagens e responda às questões. As partes mais antigas de Salvador são conhecidas como Cidade Alta e Cidade Baixa. Por que isso, turma? Porque desde
desde lá da história, como nós vimos na aula, na página anterior, né? Foi feita essa divisão, cidade alta e cidade baixa. Na parte de cima estão alguns dos mais importantes Não, aliás, perdão que eu pulei aqui. Na parte de baixo, localizam-se o porto e o mercado. Na parte de cima, estão alguns dos mais importantes prédios históricos da cidade, como a Igreja de São Francisco e o Palácio Rio Branco. Aqui nós temos duas imagens, olha. Salvador, Baía de Todos os Santos, gravura de Clas Javester e Hessel. Não sei muito bem ler esse nome, não. E aqui nós temos uma vista parcial da cidade alta e da cidade baixa em Salvador, estado da Bahia. Vocês lembram da nossa aula de geografia, que a gente estava falando de paisagem natural e cultural? Que o tio Marcelo passou para vocês uma vista do elevador que mostrava cidade alta e cidade baixa? Vocês lembram que nós vimos? Aqui essa imagem, como ela tá bem assim de longe, não tá dando pra gente enxergar ele. Eu não sei se é aqui que ele tá. Não tá dando pra ver direito. Mas se vocês pesquisarem na internet, não vou fazer isso agora porque a nossa aula já tá bem extensa, mas se vocês pesquisarem, vocês vão ver com clareza isso, tá? Agora vem algumas questões. Em sua opinião, por que alguns dos mais importantes prédios estão na parte alta da cidade e o mercado está na parte baixa? Por que vocês acham, pessoal? Dê a opinião de vocês aí. Vamos continuar aqui agora na letra B. Quais são as semelhanças e as diferenças entre as duas imagens? Então, quando você volta ali e analisa as duas imagens, a gente volta aqui, né? Nós vamos analisar as duas imagens. Qual que tem de diferença e o que tem de semelhança? É o que está perguntando na letra B. Letra C agora. Salvador continua dividida em duas partes, como no início de sua construção. Justifique. Então, só vocês analisarem aí o texto, analisarem as imagens que nós acabamos de ver, né? O texto que nós acabamos de ler, comentar, que vocês vão conseguir responder essas páginas, tá? E assim a gente vai concluindo mais uma aula e mais um dia, que é quarta-feira, tá? Qualquer dúvida que vocês tiverem de tudo que foi falado na aula de hoje, em português, em matemática e em história, só vocês me mandarem, tá bom? Até amanhã, turminha. Um abraço.